senador astronauta Marcos Pontes, ao participar de audiência pública no Senado sobre a censura a conservadores, alertou sobre o uso da censura para impor o medo às pessoas e consolidar uma ditadura. O senador disse: o que está por trás de tudo isso aí é o medo. Esse é o pior problema que existe, o medo que está por trás, está na raiz de tudo isso que está acontecendo. É o medo das pessoas se expressarem, medo das pessoas emitirem opinião, é o medo das empresas que fazem a divulgação de serem culpadas. Isso está previsto, inclusive, no projeto de lei das fake news. É o medo que se impõe através de uma ditadura disfarçada de democracia. Esse é um problema sério que a gente vive aqui hoje. Pontes explicou: um dos pilares da democracia é justamente a liberdade. Liberdade de religião, liberdade de imprensa, que a gente vê que já está sendo eliminada, liberdade de opinião das pessoas, liberdade de manifestação e todas as outras liberdades que fazem parte do que a gente precisa ter em uma democracia, que é o poder do povo. É bom lembrar que a gente tem em Brasília aqui os 3 poderes e na Praça dos 3 Poderes uma bandeira colocada em um mastro gigantesco que está propositalmente acima dos 3 poderes, porque em uma democracia a população precisa ser aquela que está acima dos 3 poderes. Todas as pessoas que estão nesses 3 poderes são passageiras, são temporárias e precisam ser mesmo, pela conjuntura da vida. O senador questionou: então a pergunta que se faz: quem é o dono da verdade? Quem julga o que é verdade e o que não é? O que é opinião? Qual a diferença entre opinião e fake news? Qual a diferença entre algo que a pessoa fala por ignorância, por exemplo, e fake news? Tem que se tomar um cuidado extremo para colocar qualquer tipo de medida ou qualquer tipo de autoridade na mão de qualquer pessoa para decidir esse tipo de coisa. Isso não funciona assim, não pode funcionar assim. A astronauta Marcos Pontes lembrou a responsabilidade do Congresso em limitar os poderes que vêm sendo autoconcedidos e exercidos contra a população. Ele disse: nós temos na nossa mão, como legisladores, um desafio gigantesco para colocar a rédea nesse negócio e não deixar que a liberdade das pessoas seja usurpada pela vontade, pela narrativa ou pelo poder temporário e passageiro de uma ideologia ou de outra, de um partido ou de outro, de um poder ou de outro. Então, isso é uma de nossas responsabilidades perante a população do Brasil, não só agora, mas para o futuro, porque a liberdade é difícil de se conseguir, muito fácil de se perder e muito mais difícil de se recuperar. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presença. Bom dia a todos. Um abraço ao Pitólio, meu conterrâneo, um abraço ao Alexandre Garcia, a todos aqueles que nos acompanham. Dirão parabéns aí pela audiência, cumprimentar todos os senadores que estão aí presencialmente. Gostaria de estar presente também. Eu estou aguardando aqui para entrar numa reunião, nesse momento fora do Senado,
mas eu fiz questão de participar, tá? Primeiro para colocar um ponto aqui. Por exemplo, dar um exemplo aqui da minha própria experiência. Uma das minhas redes sociais, eu tinha, em 2018, antes de entrar como ministro, eu tinha 1.400.000 seguidores. Depois, 4 anos de ministro, mais esse tempo aqui no Senado, lembrando que para eu ser eleito ao Senado foram quase 11 milhões de votos. Eu estou dando números para que o pessoal aí use o raciocínio, né, para fazer as contas. Então tinha 1.400.000, né, em 2018, em 2022 quase 11 milhões de votos, e agora, em 2024, eu tenho 1.500.000 votos. Ou seja, eu publico normalmente todos os fatos que acontecem, várias informações importantes, e não há um aumento, né? Ou seja, tem um teto, aparentemente, aí que não se pode ser ultrapassado. Tá? Explicação por algoritmo, por outras razões, etc., são todas viáveis. Viáveis para explicar, mas não justificam. E o que eu quero dizer com isso, né, eu ouvi atentamente todas as apresentações, explicações que o Pittoli falou, e eu acompanho isso há bastante tempo na minha cidade de Bauru, ali na Ouro Verde, né, e era Jovem Pan antes. O que está por trás de tudo isso aí é o medo. Esse é o pior problema que existe, é o medo, que está por trás, está na raiz de tudo isso que está acontecendo. É o medo das pessoas se expressarem, medo das pessoas emitirem opinião, é o medo das empresas, né, que fazem a divulgação de serem culpadas, e isso está previsto, inclusive, da lei da fake news, no projeto de lei da fake news. É o medo, né, que se impõe através de uma ditadura disfarçada de democracia. E esse é um problema sério que a gente vive aqui hoje. Se pensar em uma democracia, um dos pilares da democracia é justamente a liberdade. Liberdade de religião, liberdade de imprensa, que a gente vê que já está sendo eliminada, a liberdade de opinião das pessoas, a liberdade de manifestação, né, e todas as outras liberdades que fazem parte do que a gente precisa ter uma democracia, que é o poder do povo. É bom lembrar que a gente tem em Brasília aqui os 3 poderes e a praça ali dos 3 poderes, uma bandeira colocada no mastro gigantesco que ela está propositalmente acima dos 3 poderes. Porque é uma democracia, a população precisa ser, né, aquela que está acima dos 3 poderes. Todas as pessoas que estão nesses 3 poderes, elas são passageiras, são temporárias, e precisa ser mesmo pela conjuntura da vida. Ninguém vive para sempre. E ninguém é perene em nada que se faz. E todas as pessoas são falhas. Então a pergunta que se faz, eu vi isso aí passando aí de passagem, esse pensamento, quem é o dono da verdade? Quem julga o que é verdade e o que não? O que é opinião? Qual a diferença entre opinião e fake news? Qual a diferença entre algo que a pessoa fale por ignorância, por exemplo, de fake news? Isso aí tem que tomar um cuidado extremo para se colocar qualquer tipo de medida ou qualquer tipo de autoridade na mão de qualquer pessoa para decidir esse tipo de coisa. Isso não funciona assim, não pode funcionar assim. Então nós temos aí na nossa mão, como legisladores, um desafio gigantesco para colocar a rédea nesse negócio e não deixar que a liberdade das pessoas seja usurpada, né, pela vontade, pela narrativa, ou pelo poder temporário e passageiro de uma ideologia ou de outra, de um partido ou de outro, ou de um poder ou de outro. Então, isso é uma das nossas responsabilidades perante a população do Brasil, não só agora, mas para o futuro, porque a liberdade é difícil de conseguir, muito fácil de perder e muito mais difícil de recuperar. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Contem conosco, Pittoli, todos aqueles que defendem a liberdade, inclusive as empresas que fazem a divulgação, as big techs, vamos chamar assim, porque elas também estão sendo pressionadas. Elas precisam ter o senso de liberdade e perder, como todos nós, o medo de se expressar. E se esse é um país livre, ele tem que ser livre para todos. Um abraço aí, obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui e através da TV Senado. Aliás, eu começo cumprimentando aos alunos do Mackenzie que hoje visitam o Senado, né, os alunos do Mackenzie lá de São Paulo, né? Importante, esse é o nosso futuro.
E eu gostaria de falar com algum assunto aqui hoje bastante ligado ao futuro também. Começar lá pelo passado. Quando eu era criança, o meu pai, seu Virgílio, ele costumava conversar muito comigo, ele costumava me falar algumas coisas do tipo assim: trate as outras pessoas da maneira como você quiser ser tratado. Regra de ouro, isso é importante demais na convivência de todos nós. Ele também falava assim: se você quiser ser respeitado, trate as outras pessoas com respeito. Isso era válido então, isso é muito válido hoje, isso sempre vai ser válido. E é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre ética e respeito. Vivemos em um momento da história em que é fundamental revisitar e reafirmar os valores que sustentam a nossa sociedade. Dois desses pilares são tão antigos quanto necessários. São a ética e o respeito. Esses valores, tão simples em sua essência, são ao mesmo tempo a base de uma sociedade justa e harmoniosa. No entanto, quando negligenciados, tornam-se fontes de conflito, intolerância e injustiça. A ética, meus caros colegas, é a bússola moral que nos guia em nossas ações, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. É ela que define o que é certo e o que é errado, que estabelece limites e que nos permite agir com integridade, independentemente das circunstâncias. Sem ética, qualquer sociedade está destinada ao caos e à corrupção. Sem ética, a confiança entre as pessoas e as instituições se esvai, deixando um vazio perigoso que é rapidamente preenchido pela desordem e pela violência. Da mesma forma, o respeito é o que nos permite coexistir em paz. É o respeito pelo outro que nos faz ouvir, mesmo quando nós discordamos, como é necessário nessa casa, que nos faz compreender, mesmo quando não conseguimos aceitar, que nos faz ceder, mesmo quando acreditamos ter razão. O respeito é o cimento que une as diferenças, que permite a convivência entre visões de mundo diversas e que nos torna, enfim, uma nação de verdade. Infelizmente, senhoras e senhores, esses valores têm sido esquecidos, ou pior, ignorados. E isso com maior frequência entre aqueles que exatamente deveriam ser seus maiores defensores, as autoridades constituídas, os representantes eleitos pelo povo e os seus escolhidos, ou seja, aquelas autoridades escolhidas por esses representantes para funções de altíssima responsabilidade e poder no nosso país. Em um país como o Brasil, onde o povo olha para suas lideranças em busca de um exemplo, é inadmissível que os princípios de ética e respeito sejam relegados em segundo plano. E, no entanto, é o que temos visto com preocupante regularidade aqui no Brasil. Quantas vezes testemunhamos o uso do poder para interesses pessoais e políticos em detrimento do bem comum? Quantas vezes observamos discursos inflamatórios que dividem em vez de unir, que atacam em vez de construir? Aliás, o mote união e reconstrução tem que ser repensado, e por enquanto ele parece piada. O que acontece quando aqueles que deveriam ser modelos de conduta ética e defesa da lei e da democracia se permitem atos de corrupção, de desrespeito à lei, de parcialidade e de desprezo ao próximo? A resposta é clara. Todos nós perdemos a confiança em nossas instituições e o tecido social se esgarça. E o preço que pagamos por essa falta de ética é um preço muito alto. Quando os nossos líderes falham em agir com integridade, o exemplo negativo se espalha rapidamente por toda a sociedade. A ética deixa de ser uma prioridade e o desrespeito torna-se norma.
Nesta atmosfera, a intolerância floresce. Vemos isso no aumento de violência, nos casos crescentes de discriminação e preconceito, na extrapolação de poderes, na injustiça direcionada e na polarização que contamina cada aspecto da vida pública e privada. Mas quero deixar claro uma coisa aqui. Não podemos e não devemos aceitar essa realidade como algo imutável. Podemos e devemos exigir muito e muito mais das nossas autoridades. Precisamos que os nossos líderes se lembrem que a autoridade que lhes foi concedida pelo povo deve ser exercida com responsabilidade, com compromisso inabalável, com a ética e com um profundo respeito por todos os cidadãos. E se olharmos mais de perto, veremos que muitos dos problemas que enfrentamos hoje, inclusive os conflitos entre os poderes da República, poderiam ser resolvidos se a ética fosse de fato a regra e não a exceção. A interferência entre os poderes é uma violação clara do princípio constitucional de separação dos poderes. Isso ocorre quando o respeito e a ética são negligenciados, quando interesses pessoais ou políticos se sobrepõem ao compromisso com o Estado democrático de direito. Precisamos de lideranças que entendam que a harmonia entre os poderes não é uma questão de conveniência, mas de respeito às leis e ao povo que lhes outorgou o poder de forma temporária. O respeito também é a chave para resolvermos as questões de intolerância e discriminação que tanto nos afligem. O respeito mútuo é a base para o diálogo, para o entendimento e para a solução pacífica dos conflitos. Se quisermos realmente superar as barreiras do preconceito, precisamos cultivar uma cultura de respeito em todos os níveis da sociedade. Isso começa com a educação, mas deve ser reforçado pelo exemplo, principalmente vindo do topo. É fundamental que as nossas crianças cresçam vendo líderes que encarnam esses valores, que agem com ética e que tratam todos com respeito, independentemente de cor, crença, classe social ou orientação sexual. Se quisermos um Brasil mais justo, mais unido e mais pacífico, precisamos começar por nós mesmos e pela forma como escolhemos nos relacionar com o outro e com todas as esferas. Senhoras e senhores, o Brasil é uma nação rica, diversa e com um potencial ilimitado. Mas esse potencial só poderá ser plenamente realizado se tivermos uma base sólida de valores. A ética e o respeito são esses valores. São eles que nos permitirão construir uma sociedade em que todos tenham a oportunidade de prosperar, em que as diferenças são celebradas e que o nosso poder é exercido com justiça. Que possamos todos, como cidadãos, como autoridades indicadas, como representantes do povo e como seres humanos, reafirmar nosso compromisso com esses princípios. Que possamos ser os primeiros a dar o exemplo, a mostrar que a ética não é uma escolha, mas sim uma obrigação, que o respeito não é uma concessão, mas um direito. Que possamos juntos construir um Brasil mais forte, mais justo e mais unido. Que o mote, entre aspas, união e reconstrução, fecha aspas, deixe de ser uma piada de mau gosto e passe a representar realmente a atitude de todos nós brasileiros. Obrigado. Meus cumprimentos ao senador astronauta Marcos Pontes. Já foi? Meus cumprimentos, que falou muito aqui sobre ética, respeito, direitos e união de todos pelo Brasil. Meus cumprimentos. Eu passo de imediato a palavra nesse momento, pelas ordens de inscrição, a senadora Damares Alves, que hoje me ajudou muito lá na Comissão de Direitos Humanos. Presidente.